Olá, meu nome é Caleb e, enfim, eu vou falar sobre o Oceano do Fim do Caminho. Oi, eu sou a Juliana e eu queria ser da família Hempstock. Oi, gente, aqui é a Luara e a gente tá no meio da pandemia, mas a gente segue lendo e amando os doguinhos. Oi, meu nome é Luana e eu acho muito errado já ser São João. E você está escutando? O nome? Do livro! Aê! Mais um episódio aqui de quarentena, né? Nossa quarentena aqui especial. Que não Mas tem hoje vai fim, ser um né? episódio diferente. Hoje a gente pensou num novo formato para conversar com alguns convidados, um pouco dessas pessoas dos livros que a gente tanto fala, e, e a gente vai conversar um pouco sobre o caminho, a jornada meio que de leitor dessas pessoas e também como é que elas começaram a falar dos livros. E para terminar, a gente vai falar de um livro que é muito importante para ela, e acho que é isso, né? Acho que vai ser legal. Muito importante para ela e talvez para a gente também, né? Talvez Eu confesso, eu confesso que a gente namora essa ideia de falar desse livro faz um tempo, né? Mas quem é a nossa convidada especial aí de hoje? Para abrir, para inaugurar este novo formato? Ó, a nossa convidada é a Luara França, e ela vai falar um pouco, vou falar para ela se apresentar melhor, né, do que a gente apresentando, a gente já se conhece faz um bastante tempo, e ela recentemente voltou para o YouTube, então ela ainda era do YouTube quando era todo mato, mas voltou agora, e eu vou deixar ela se apresentar e falar um pouco também dela, quem que é a Luara. Oi, gente, aqui é a Luara. Eu conheço o Caleb e a Ju, acho que desde 2011, mais ou menos, que foi quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTube. E, enfim, a gente se conheceu por causa dos livros, a gente se conheceu na internet e depois a gente foi se conhecer na vida real, que eu acho que é sempre importante fazer essa segunda etapa, assim, ficar se conhecendo só na internet não é legal, então a gente se conheceu na vida real e foi ótimo, e deu super certo, e daí a gente é amigo desde então. Hoje em dia eu trabalho no mercado editorial, comecei a trabalhar no mercado editorial em 2012, então eu comecei a fazer vídeo antes de trabalhar com livro efetivamente. Eu comecei trabalhando numa editora de psicologia, mas passei pouco tempo, passei 6 meses só trabalhando numa editora de psicologia, e depois eu fui para a Alfaguara, que agora é a Companhia das Letras. Então hoje eu trabalho na Alfaguara, na Companhia das Letras e na Penguin, que são 3 selos do mesmo grande grupo, Companhia das Letras. Eu sou editora, eu gosto muito de ler, e isso não é pleonasmo, porque existe editor que não gosta de ler, é real. Então é bom frisar que eu sou editora e gosto de ler. Às vezes é mais comum do que a gente imagina, né? Bem mais comum do que se imagina. E eu realmente acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida, assim, é ler. Então, pra mim é sempre legal falar sobre livros. E eu acho que é isso. Lu, só para caso alguém esteja em Marte e não te conheça, fala por onde elas podem te achar no YouTube, qual é o seu canal e também se você tem alguma outra rede social que você está disponível para que as pessoas falem com você. O meu canal no YouTube é Luara Franca, tudo junto, porque meu nome é Luara França, daí o cedilha não funciona, daí fica Luara Franca. A internet me odeia, porque o meu segundo nome é Galvão, então tem o tio, também não funciona, e meu último nome é França, tem o cedilha, então qualquer um dos dois fica meio cagado. Então é Luara Franca no YouTube, e no Twitter, no Instagram, nos outros lugares, no Goodreads, tudo, é Luara GF, de novo, por causa do Galvão e França, que tem acento e cedilha. E eu acho engraçado que agora, quando você procurava Luara França, e ela tinha muitos canais muitos vídeos no canal, era a primeira pessoa que aparecia. Agora tem uma cantora de funk quando você procura Luara França. Tem umas coisas meio. Luara Fonseca, eu acho, ou Ferreira, alguma coisa assim. Que é uma adolescente que tem muitos seguidores no YouTube, é muito doido. E teve uma época esse é super aleatório, se vocês querem cortar não tem problema, mas eu acho engraçado. Teve uma época que minha mãe adicionava todas as Luaras que ela encontrava no Facebook. Porque, tipo, ela falava, oi, minha filha também chama Luara. Eu comecei a adicionar todas as Luaras aleatoriamente. Tenho certeza que as pessoas acham que ela é doida até hoje. As mães têm sempre os melhores motivos, né? É muito relação de mãe com tecnologia, né? Tipo... Não, hoje em dia não, hoje em dia minha mãe é ótima, tem 3 Instagrams e não sei o que, super maravilhosa. Mas no começo, quando era tudo mato, cara, ela fazia coisas inacreditáveis, tipo adicionar todas as Luaras do Facebook.
Não, eu sei que a sua mãe faz até umas montagens, né? Umas coisas, assim, eu acho que eu já Não, vi isso uns aí sou vídeos. eu mesmo. É você ainda, Isso você. aí mesmo. Ela só manda assim, fala, Lara, faz um vídeo aí pra mim. Daí eu faço. Tá bom. A minha mãe, ela demorou um tempo para entender o conceito de mensagem privada. Então ela, tipo, mandava as coisas super íntimas no feed mesmo. Maravilhoso. Amei. Hoje ela já tá um pouco melhor, apesar de ainda acreditar em corrente de WhatsApp, mas É. fora isso, tá tudo bem. Mas acho que esse é um Lembrou a problema que época a gente pode que as levar para outras pessoas... pessoas, né? Tipo, Isso me lembrou a época do Orkut que as pessoas colocavam, escreviam testemunho, eu falava não aceita, e daí sempre tinha um infeliz que aceitava sem querer, e daí ficava aparecendo lá o testemunho no Orkut. Para além do mato da internet, a gente, então, a ideia desse episódio, e enfim, é também chamar depois, mais para frente, outras pessoas, né? Hoje é a Luara que está inaugurando esse formato. Então, se vocês gostarem depois, por favor, mandem sugestão de pessoas que vocês querem que a gente fale. A gente queria falar um pouquinho sobre essa questão de como se você se tornou leitora, como é que foi a sua relação com livros. Você gostava de ler desde pequena? Você tinha uma família que lia com você? Ou você foi a ovelha negra e ninguém lia e ficava, nossa, essa menina meio estranha aí, tá lendo? Enfim, como é que era na sua infância? Na minha infância, eu não venho de uma família de leitores, nem meu pai. Minha família, na verdade, é muito pequena, assim. Eu tenho mais contato mesmo com meu pai e com a minha mãe, e os dois não são leitores. Mas mesmo a família mais estendida, eu não tenho irmãos, e mesmo a família mais estendida, a leitura nunca foi uma constante na nossa vida. Mas eu sempre gostei de ler, eu comecei lendo gibi, e eu lembro quando a minha mãe, quando eu era criança, minha mãe me deu de aniversário ou de Natal, não lembro, uma assinatura da Turma da Mônica, e foi tipo, uau, que coisa incrível, porque era mega caro. era um sonho isso, né, cara? Era um negócio inacreditável. Era um sonho, tipo, um ano de Turma da Mônica. Ainda vinha 2 almanaques, sabe? Era, tipo, muito legal. E daí eu lembro que esse um ano de gibi rendeu por muitos e muitos e muitos anos, porque eu ficava relendo e debatendo aquilo. E eu também sou de uma cidade pequena que não tem biblioteca. Então eu lembro, eu também não tinha livro em casa, mas tinha um sebo perto de onde minha mãe trabalhava, que tinha um senhorzinho maravilhoso, que ele me deixava comprar um livro, depois que eu lia, eu ia lá e trocava o livro. Então, funcionava quase como uma biblioteca, sabe? E ele sabia que tipo, eu não estava indo trocar, eu já tinha acabado de ler e estava indo pegar outro. E mesmo assim ele deixava. Então eu li muita coisa por causa desse sebo também, maravilhoso. Mas é isso, tipo, até hoje minha mãe fica tentando entender por que eu gostei de ler, e a gente não consegue chegar a nenhuma conclusão, assim. Mas sempre foi uma coisa presente na minha vida e sempre foi uma coisa que me deixou muito contente, muito feliz. E sempre que eu tô meio triste, que a vida tá uma merda, eu tento ler. Eu lembro até hoje, uma vez eu tava conversando com o Caleb, a gente tava, esse mês tá horroroso, que bosta de mês desgraçado, inferno, não sei o que, não sei o que. Um perguntou pro outro, o que você leu esse mês de bom? A gente, nada, não li nada. É por isso que tá uma merda esse mês, por isso que essa vida tá horrorosa, porque a gente não lê mais nada, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, eu acho que tem muito essa relação também. Quando eu não tô lendo, eu tô mais triste do que quando eu tô lendo. Mesmo se eu estiver triste e eu vou ler, eu vou ficar um pouco menos triste, entendeu? É uma coisa que ajuda, não importa qual seja o sentimento. Fez sentido? Mas você sabe o que você falou? Eu sempre penso nessa questão de como não tá lendo um bom livro me incomoda, assim, sabe? Tipo, ler bons livros, sejam eles quais forem, né? Tipo, não importa. Melhor a vida, cara. Eu acho muito engraçado isso, como às vezes realmente é isso, falta isso, né? Lógico, nem sempre você consegue, né? N coisas, ainda mais se a gente pensa agora na quarentena, tem sido difícil, né? Enfim, para todo mundo, né? Mas eu sinto falta de ler bons livros, assim, sabe? Tipo, acho que é eles que me movem mesmo. Então, já que a gente fez um episódio sobre quarentena, leitura de quarentena, então só pulando no tempo, depois a gente volta um pouquinho. Como é que você tá na quarentena, assim? Você tá lendo normal ou você percebeu alguma mudança nos seus hábitos? Como é que... Esse ano foi um ano meio desgraçado, assim, porque, quer dizer, obviamente, mas agora falando uma coisa mais pessoal,
Mas eu percebi que eu estava lendo muito pouco no começo do ano. Tipo, em janeiro eu li um livro, em fevereiro eu li 2 quadrinhos, e em março eu não li nenhum livro, tipo, fora do trabalho, né, pra mim. Então, tipo, foram 3 meses que eu li um livro só, um romance e 2 quadrinhos. E daí quando eu vi isso, eu falei, cara, tem alguma coisa tá esquisita aí, não tá fechando. E daí em abril eu meio que falei, não, vamos mudar isso. E daí veio, abril é tudo que foi pelos ares, né? Então foi meio que coincidiu com eu percebendo que eu não estava lendo, daí tudo foi pelos ares e eu comecei a fazer um esforço de tentar ler de novo, e isso me ajudou. Então, abril eu melhorei, maio eu melhorei, mas eu não, enfim, não sei o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Não sei se eu li mais porque eu estava em casa ou se eu, enfim, li mais porque eu me esforcei por ter percebido que eu não tinha lido. Mas eu tô tendo um ritmo de leitura bom. E eu tô voltando a fazer coisas que eu gostava muito, que é tipo ouvir audiobook, que eu tava muito tempo sem ouvir, então eu ouvi vários esses meses. Eu desisti, tipo, eu não gosto de livro de capa dura, não adianta, não adianta, não tem o que faça eu gostar. Então, se o livro tá em capa dura, eu não vou comprar porque eu não vou ler, então eu vou comprar no Kindle, entendeu? Não adianta, eu tô conhecendo coisas de mim de novo, tipo, cara, não adianta, não vou ler. Se tiver na capa dura, eu não vou ler, vai me irritar, é pesado, não tem como segurar, não tem como dobrar. Então eu compro no Kindle, tipo, esse tipo de coisa tá me ajudando também, eu acho. Mas voltando um pouquinho, Lara, você lembra, assim, qual foi o primeiro livro, assim, que você leu quando você era criança e que te marcou muito, assim, quando você saiu a transição do gibi para o livro, assim? Teve alguma leitura? Eu não lembro o primeiro livro, mas eu lembro muito que eu acho que todo mundo que tem mais ou menos a minha idade vai falar isso, mas eu lembro muito da coleção Vagalume e eu lembro muito do Escaravelho do Diabo. Então, assim, foi eu não sei se ele foi o primeiro, mas foi um que marcou muito, assim, mais do que os caras, eu acho. Pra mim foi o Escaravelho do Diabo. Mas é isso, tudo nesse esquema que eu não sei muito bem quando isso aconteceu, é uma coisa meio confusa, né, dessa infância pré-adolescência estranha também. É que tem uma coisa. O Escaravelho é maravilhoso, porque assim, é o único livro que eu guardei da coleção, porque eu gostava muito. E aí, quando eu fiquei mais velha, eu fui conversando com as pessoas e todo mundo é maluco por esse livro. Engraçado, né? O que tem nesse livro que as crianças gostam tanto? Tipo, é um livro E falando agora, eu acho que eu queria ler. Eu não lembro da história. Nossa, eu lembro muito. É ruivos. Toda vez que eu vejo um ruivo na rua, até hoje, eu fico Eu lembro muito do artesanato e os Escaravelho que ele deixava. Mas eu não lembro, tipo, como... Eu acho era que o assassino. Eu acho que talvez tenha uma pegada meio dessa coisa de crime, que assim, ele não é tipo, super pesado, tipo, sei lá, não é um policial, sei lá, sanguinolento, mas eu acho que tem uma coisa de transição, de marcar a gente exatamente por isso, porque ele é envolvente, a trama, e tem uma coisa meio do tipo, parece meio proibido, né? Parece meio, um mundo meio assustador, eu acho. Porque acho que tem uma coisa meio... Killer, né? Então, assim, tem uma coisa meio do tipo de descoberta, assim, sabe? Tipo, de você olhar e falar assim... Nossa, isso aqui talvez não é mais pra mim, eu nunca li nada desse tipo, assim, sabe? E é engraçado que ela vai falar isso, porque eu lembro, o primeiro livro adulto que eu li, eu lembro, que é aquele Papillon. E eu lembro, e é essa coisa meio tipo de fugir, e de prisão, e de tá. Eu acho que essa pode ser uma passagem boa de prender a atenção desse adolescente, criança, whatever, assim, sabe? Eu acho que faz muito sentido isso. A coleção Vagalume é muito legal, né? Ela foi muito importante, né, nesse sentido. A gente já falou dela aqui também, e acho que marcou, sei lá, na nossa geração, pensando de todos nós daqui, marcou muito, né? Assim, ela foi muito importante, né? E tem uma coisa meio disso que a Luana perguntou, que eu lembro muito de ler gibi, e essa transição é curiosa como essa transição vai acontecendo e a gente às vezes até deixa um pouco o gibi pra lá, né? Ele parece mais coisa de criança. Você continuou lendo quadrinho? Porque hoje eu sei que você gosta, mas você continuou lendo quadrinho nessa época ou não? Não, eu acho que eu parei e depois eu voltei quando eu tava um pouco mais adolescente, assim, mas teve um período da infância que daí eu estava lendo livros de criança, efetivamente, não gibi mais. Eu acho que daí eu voltei a ler, daí com quadrinho de super-herói já. Que daí é um pouco mais adolescente, um pouco, né, mais... Não é tanto tão de criança, assim.
Mas que foi na época que tava passando Supergirl na televisão também. Que eu fiquei, tipo, fascinada, e daí eu acho que uma coisa levou a outra e tal. E daí acho que foi isso, mas eu deixei o gibi de lado um tempo. Lu, você lembra de algum livro na escola? Você lia? Tinha alguma ligação, assim, alguma lembrança desse tipo? Tinha biblioteca na escola, alguma coisa do tipo? Tinha biblioteca na escola, mas era uma coisa muito doida que a bibliotecária não deixava os alunos entrarem na biblioteca. Então você tinha que pedir, porque senão a gente ia estragar os livros. Então você tinha que pedir para ela ir lá pegar. Só como é que você ia pedir se você não sabia o que tinha, o que não tinha? Era tipo uma micro salinha, sabe? Então era uma coisa meio estranha. Mas enfim, ela me dava livro, eu lia, mas era uma biblioteca muito, muito precária, assim. Era uma escola pequena, do interior, então era muito, muito precária. Isso até a 8ª série. Daí, no primeiro ano do colégio, eu fui para uma escola que era bem focada no vestibular, assim, daquelas apostiladas, terrível mesmo, sabe? Apostilada, aquele negócio do ensino bem, bem, bem duro. E daí eu só li os livros do vestibular. Então, eu li também alguns... Acho que a maioria dos clássicos que eu li foi para o vestibular. Acho que um ou outro eu lembro de ter lido antes por vontade própria. Tipo, eu lembro até hoje eu queria ler os Brusundangas, do Lima Barreto, que um professor de história tinha falado, e eu imprimi na impressora matricial do trabalho da minha mãe. Eu entrei no domínio público e imprimi o livro inteiro na impressora matricial. Eu não sei nem se as pessoas que vão ouvir isso sabem o que é impressora matricial, mas procura no Google depois, é realmente uma coisa impressionante. Quem conhece não esquece o barulho da impressora matricial. Eu ia falar, eu vou colocar o barulhinho aqui no... Exatamente. E eu imprimi o livro todo, eu lembro de eu ler. E a impressão era muito clara, né? Até hoje eu não sei como é que eu li aquele livro inteiro, porque era quase cinza a tinta, não existia tinta preta na impressora matricial. Mas eu lembro de ter lido o livro todo nesse esquema. E eu também lembro de antes de Kindle, antes de e-book, antes de tudo, tinha uma comunidade no Orkut, isso eu já estava na faculdade, eu acho, no fim do colégio, na faculdade, para você ler livros no celular. Então era um formato muito específico que alguns celulares liam, mas eram aquelas micro telinhas, assim, devia ter 3 dedos de tela. Então você tinha que ficar muito apertando o botãozinho com muita suavidade, assim. E eu lembro de ter lido alguns livros de domínio público nesse esquema também, no celular super, hiper, mega pequeno. Nossa, essa do celular, pô, eu acho que no máximo, sei lá, eu lembro do celular antigo pra, sei lá, jogava cobrinha, sabe, no Nokia. Então você imagina ler um livro naquela tela da cobrinha, entendeu? Era uma função. Mas eu fui fazer faculdade muito longe da casa dos meus pais e eram 14 horas de ônibus, então eu tinha tempo. Tava tranquilo. Não era um problema, né? Não era um problema. Não dava para ler, tava tudo bem. Mas eu lembro de ter lido alguns livros quando não dava mais para imprimir na impressora matricial, talvez porque eu tenha descoberto lá no trabalho da minha mãe que eu gastei uma fita que não era fita, nem cartucho, era fita. Eu gastei uma fita inteira imprimindo os Brusundangas. As pessoas realmente vão ter que pesquisar, porque acho que ficou ainda mais confuso para elas agora, da gente falando de o que é essa impressora e como é que ela funcionava com fita, e não era tinta preta, assim, realmente era um negócio inesquecível. E a folha era listrada de verde claro e verde mais escuro, assim. Gente, sério, como é que você lê um livro inteiro nessa folha? E para a internet, Lu, como é que foi a sua transição de... Enfim, imagino que você já na faculdade tivesse acesso um pouco mais de livros, né? Sejam os acadêmicos ou até outras coisas, mas a internet surge na época da faculdade, de começar a criar uma comunidade de leitores, e a vontade de fazer um canal, enfim, ou um blog, alguma coisa. Quando que surge essa vontade de falar de livro com outras pessoas? A faculdade foi um período muito, muito ruim para as minhas leituras pessoais, assim, porque eu fiz faculdade de História, então a gente tem uma carga de leitura obrigatória muito grande. Então, e não são romances. Tipo, no caso, letras também tem uma carga de leitura muito, muito grande, mas tem muita coisa de romance. E na História, não. A gente tem muito texto mais pesado factualmente, assim,
E historiador não é realmente conhecido por escrever bem, né? Então também não é gostoso de ler, agradável, tem aquela maravilha. Então você fica Aqueles, um pouco aqueles que são conhecidos por isso exatamente se destacam por escrever bem, né? Ao contrário, né? exatamente. Você lê e fala, cara, nem parece que eu tô lendo um livro de história. Impressionante. Porque o normal é que não se escreva tão bem, assim, são textos um pouco mais truncados. E daí eu acho que isso meio que minou um pouco o meu gosto pela leitura durante a faculdade, porque eu estava muito cansada, então eu li pouco. E a biblioteca da minha faculdade também tinha poucos livros de literatura. Eu fui, na faculdade, eu estudei um campo que chama Teoria da História, eu estudei muito próximo à teoria da literatura, então o teórico que eu escolhi é um teórico da literatura e não da história, mas daí a gente faz aquela festa, né? Ah, grandes, belas letras, o século XIX nunca existiu, vamos juntar tudo, e dá certo. E daí isso também foi me ajudando a pensar a literatura de outra forma. E daí quando eu fui para o mestrado, eu fiz a faculdade em Ouro Preto, eu fui para o mestrado no Rio, e eu não conhecia ninguém. E é muito mais difícil você fazer amizade no mestrado do que na graduação, porque na graduação você fica o tempo todo com aquelas pessoas, você é mais jovem, enfim, é outro esquema. E o Rio é uma cidade também um pouco mais difícil de você fazer amizade, porque por mais que Carioca seja muito aberto, eles têm o mesmo grupo de amigos desde o prézinho e nunca mais conhecem ninguém diferente. É um negócio assim, bizarro. Então teve toda essa dificuldade, essa coisa meio de me sentir sozinha nessa cidade grande. E daí eu fui para a internet. Eu já lia muitos blogs. Eu comecei com um blog que chamava Isaac Sabe, antes de fazer o canal. E Saudades. Saudades. Quando eu penso assim, eu fico, tipo, meu coração dá uma coisa assim, era tão legal. Daí tem várias carinhas de vários Isaacs, assim, no header do blog e tal. E daí em 2011 eu comecei a gravar vídeos. Eu fui pro Rio em 2010, e em 2011 eu comecei a gravar vídeos. E porque eu achei quando eu descobri, eu falei, cara, que coisa incrível, tem gente falando de livro no YouTube. E desde então o YouTube é a minha rede social preferida, a minha plataforma preferida, e o algoritmo do YouTube conhece mais a minha alma do que eu mesma, assim. Que eu entro, ele sabe o que eu quero assistir, às vezes eu não sei, mas ele sabe, ele me mostra o que eu quero naquele momento, porque desde 2011 ele me acompanha. Deixa eu só fazer um parênteses rapidinho sobre o YouTube. Nessa época, em 2011, que foi a época um pouco mais ou menos quando a gente começou também o canal e o Caleb, você tinha que ter uma permissão do YouTube para fazer vídeo de mais de 10 minutos. Lembra? Lembro. Vídeo tal, parte 1, parte 2, parte 3. Eu e Caleb, como sempre fomos prolixos em nossos vídeos, a gente sofreu muito com isso. Às vezes gravava. E aí depois, quando aumenta para 20, né? Quando aumenta para 20, aí a edição do nosso tinha que ser 19,55, assim, sabe? Tem que cortar coisa para caber os 19. E a maioria das câmeras só gravava de 3 em 3 minutos. Eu não sei se vocês lembram, daí você gravava, daí tinha que parar lá e ligar de novo a câmera, daí gravava mais 3 minutos, aí parava e ligava. Cara, era tipo... Era muita vontade de falar de livro mesmo, porque nada ajudava, assim, absolutamente nada ajudava. E eu perdi o que eu tava falando antes disso. Não, então você falou que você começou, o YouTube te conhece melhor, porque você usa o YouTube com entusiasmo desde 2011, quando você começa a gravar. Do algoritmo do YouTube, que eu descobri o melhor vídeo do mundo, que é um unboxing de tartaruga. É sério, é perfeito. Eu vou mandar para vocês depois. É uma tartaruga que está em hibernação dentro de uma caixinha, e o dono da tartaruga tira ela e coloca ela na água quente para ela mexer as patinhas assim. Sério, é a coisa mais perfeita do mundo. E quem mostrou isso foi o algoritmo do YouTube, porque eu gosto muito de assistir unboxing. Ele mostrou um unboxing de tartaruga. É perfeito. Vocês vão assistir esse vídeo e vão ficar tipo, cara, que coisa mais fofa. Ele faz carinho na cabeça da tartaruga, assim. É muito fofo. Eu não aguento. Lu, você lembra qual foi o primeiro vídeo que você fez? Ou um dos primeiros, assim?
Eu lembro, porque o blog também, ele começou... Eu queria falar mais de e-book do que de qualquer outra coisa, assim, porque eu tava muito animada, tipo, eu tinha comprado meu primeiro Kindle, era aquele com tecladinho embaixo ainda. Eu tava muito, tipo... Eu sempre fui de ler livros digitais, como vocês podem perceber, de um jeito ou de outro, mas daí quando o Kindle chegou, eu falei, tipo, cara, isso vai revolucionar minha vida real. E daí eu queria falar de e-book, e daí o meu primeiro vídeo foi falando sobre o Kindle. E o Kindle do tecladinho. Esse vídeo eu não tenho mais, eu não sei onde ele foi parar, mas eu lembro de eu gravando, tipo, na minha casa na Lapa, eu sentada no chão, minha cama atrás, eu tentando mostrar o Kindle e vendo qual era o melhor jeito de não sei o quê. Então eu lembro muito disso. E eu lembro que eu tava lendo um conto que era exclusivo da Amazon do Nick Hornby. E que acho que nunca saiu aqui, chama Mr. Bastard. E eu lembro de eu falando sobre ele e tal. Já fazendo unboxing já, Lu. Eu adoro, gente. Eu acho que desde 2011 eu não compro alguma coisa sem saber absolutamente tudo que vem dentro da caixa. Porque eu assisto 800 unboxings, então eu sei, tipo, como as coisas estão embaladas e colocadas dentro de cada compartimento. E eu assisto unboxings que eu nunca vou comprar. Mas eu assisto mesmo assim, um negócio doido, coisa de doente, assim. Ô Lu, mas no canal, como é que foi esse começo do canal, as inscrições, o que você via, como que foi para você esse começo? Como é que você encontrou as pessoas? Como é que foi esse primeiro momento? O primeiro canal que eu encontrei de livro, eu lembro até hoje, foi da Juliana Gervason, que eu acho que não faz mais vídeo. E eu encontrei esse canal porque eu tava procurando um negócio de como secar o cabelo, de alguma forma. E ela tinha um vídeo falando como ela lia enquanto ela secava o cabelo. Então, tipo, como ela prendia o livro lá de um jeito na pia pra ela conseguir ler enquanto ela tava secando o cabelo. E daí foi aí que eu comecei, falei, tipo, uou! Daí o mundo explodiu e eu comecei a ver outras pessoas. Daí eu comecei a ver a Denise, que ainda era Meus Olhos Verdes, eu acho, na época. Daí tinha a Patrícia Pirota, a própria Tatiana Feltri, enfim, daí eu comecei a ver outros canais, assim. E comecei a pensar, tipo, por que eu não posso fazer também? Vou fazer também. Que daí eu fui fazer do Kindle, que era uma coisa que eu tava muito interessada e que eu tava usando com alguma frequência e tal. E era uma coisa nova aqui, porque não tinha o Kindle ainda no Brasil. Minha mãe que tinha ido viajar, que minha mãe cabeleireira, ela tinha ido fazer um curso nos Estados Unidos e comprou o Kindle pra mim. Eu fiquei tipo, vou fazer essa coisa aqui, diferente e tal. E foi como começou. Mas era pouca gente, era tipo, sei lá, se você tivesse 300 inscritos era bastante, sabe? Era um número bom, 300 inscritos. Se você tivesse 1000, você ficava, caramba, é muita gente me ouvindo. E tinha uma interação, né? A interação era muito grande, né? Isso é a coisa que eu sinto mais falta. E eu voltei a fazer vídeo agora, a interação não é mais a mesma coisa. Não é igual, assim. Você tem interação no Twitter, tipo, fora da plataforma do YouTube, assim, as pessoas conversam sobre o seu vídeo mesmo, ou perguntam coisas fora, mas no vídeo não é a mesma coisa. Eu lembro que as pessoas indicavam livros umas para as outras, que, esse você vai gostar desse... E não tem muito isso. Eu mesma não faço mais isso. Eu vejo uma cacetada de vídeo e não deixo comentário nos vídeos. Eu acho que meio que se perdeu essa coisa, essa interação que existia em algum momento. Eu não sei, talvez nos canais maiores isso ainda exista. Mas eu não vejo mais essa interação que tinha em 2011. E eu acho muito engraçado que muita gente que não entende o YouTube... principalmente no mercado editorial, vem falar pra mim, tipo, mas as pessoas gostam de ler, por que elas fazem vídeo e não escrevem? Tipo, se você gosta de ler, você tem que ler resenha, que é o mesmo meio, né, faz mais sentido. Eu falo, não, gente, não é a mesma coisa, são plataformas diferentes que dão possibilidades diferentes pra você. Você pode continuar lendo resenha, você pode continuar fazendo blogs, os blogs não vão morrer, não é isso. É só que o YouTube te dá uma outra coisa. Você vê a pessoa falando, você vê, tipo, como ela tá animada ou não com o livro, se ela tá, tipo, se o olho dela brilha quando ela fala daquele autor, sabe? Isso tudo são camadas e camadas de significado que você vai colocando na conversa.
E que a escrita não tem. A escrita tem outras camadas de significado que você pode pegar de outro jeito. Mas o vídeo também tem isso que eu acho legal. E tem muita gente que fala que vê o vídeo como se fosse podcast, né? Coloca só o som e vai fazer outra coisa e escuta. Eu não consigo. Porque se eu tô vendo o vídeo, eu quero ver o que a pessoa, tipo, como que a pessoa tá interagindo com aquilo, sabe? Você falou que os vídeos te proporcionaram conhecer outras leituras, né? Não só assistindo o vídeo de outros, mas com comentários nos seus próprios vídeos. Você consegue falar de outras coisas legais, assim, que você acha que o canal, ou a produção, né, de conteúdo para a internet te trouxe de bom, assim, o que isso te transformou de alguma forma? Cara, eu acho que primeiro, as pessoas que eu conheci, que são os meus melhores amigos até hoje, assim, e que eu não teria conhecido se não fosse a internet. Mas eu acho que entender o processo do livro também. Eu entrei para trabalhar no mercado editorial sabendo um pouco melhor do que é um livro, porque eu assistia vídeo no YouTube. E não porque tinha gente falando sobre o processo, o original chega e faz isso, faz aquilo, tal. Não, mas é porque você abre a sua possibilidade para ver o que está saindo em outros países, outras pessoas comentando sobre os livros, e você vê as diferenças, você começa a entender melhor do mercado mesmo. Eu acho que isso para mim, foi uma coisa muito importante. Eu só consegui porque eu assistia vídeo de livro no YouTube. E eu acho que faz diferença, assim. Hoje em dia, que eu já estou trabalhando no mercado geral tem um tempo, é um pouco mais difícil descobrir coisas novas pelo YouTube. Porque enfim, é diferente, estou em outro estágio da minha carreira, eu leio livros de outra forma, enfim, é um pouco mais difícil. Mas no começo, isso me ajudou muito a ter uma ideia geral do que cada editora publica, qual é a cara que cada editora tem, quem traduz cada livro, qual tipo de livro cada tradutor gosta, tudo isso, foram informações que eu fui acumulando e me ajudaram no meu trabalho, assim. Eu tenho certeza que no começo isso me ajudou muito, eu entender um pouco mais de como o mercado funcionava. Mas eu acho muito legal isso, do nada você tá vendo, assim, tipo, nossa, um outro canal de livro de uma pessoa que eu não conheço, tipo, eu fico muito feliz. E daí eu vou e fico, tipo, cara, que legal, que coisa maneira, que feliz, sabe? Eu fico muito animada, assim. Porque sempre foi uma característica do YouTube também, isso acho que desde 2011, que a maior parte dos vídeos era feito sobre livro jovem. Foi o boom do YA, o começo do, tipo, de você ver essa categoria de livro como uma forma diferente e tal. Então, sempre foi uma característica. Que estava atendendo a um público mais jovem também. Acho que as pessoas mais velhas agora que estão olhando para o YouTube, enfim, tem toda essa coisa geracional. Mas perdi porque eu estava falando isso. E hoje em dia eu acho que continua isso de ser os livros jovens serem a base, né, dessa produção de conteúdo. Então, quando eu acho um canal que fala mais de livro adulto, eu fico tipo, yay, que incrível! Eu não conheço essa pessoa, mas eu já amo essa pessoa que bota a carinha lá para falar de livro. Então, acho legal, assim. E até o perfil, né, Lu? Que você vê pessoas mais velhas produzindo conteúdo. Antigamente geralmente eram pessoas mais novas, né? Tinha um perfilzinho assim mais característico, e hoje em dia se encontra bastante diversidade, de fato, né? É muito legal, assim, porque você tem visões diferentes e você consegue pegar livros diferentes e ouvir pessoas diferentes falando. Então, eu acho isso muito bom. Sempre fico muito, muito contente quando eu descubro uma coisa nova. E essa coisa dos livros jovens, né, pensando nesse começo até agora, eu lembro que até sei lá, a gente da Ju também ter começado o canal um pouco, era tipo de falar de livros que a gente não via tanto outras pessoas falando, assim. Não era os diferentão, não, mas por conta da bagagem da livraria, a gente teve, pelo menos eu conheci autores que a gente não estava acostumado a ver tanto desses outros. E pra gente foi muito natural no sentido de falar assim, não, a gente quer falar desses, sei lá, desses autores, de umas outras coisas, e depois veio muitas outras pessoas falando e ampliou, né, e aí começa uma troca mesmo, né. Eu acho essa mudança de perfil, não que as pessoas não queiram fazer sucesso e, enfim, terem mais inscritos e tudo mais, mas eu fico com a impressão de que
hoje essa variedade você tem mais opção, né? Assim, às vezes você tem sei lá, canais ou alguma de nicho, mas que não e que tá tudo bem, assim, sabe? Tipo, dentro do que das coisas dele, ele tem relevância, tem importância, assim, sabe? Eu acho isso muito interessante, na verdade. Eu acho que isso do que o Caleb falou, de poder ser um canal de nicho e tá tudo bem, eu acho muito legal também. Tipo, você pode, eu quero falar sobre livros de capa azul, então vou fazer um canal que só fala de livro de capa azul, e tudo bem, tipo, você faz o que você quiser e vai ter gente pra assistir, vai ser maneiro, e eu acho muito, muito legal, assim. O legal é justamente isso, né? No YouTube você acha público pra absolutamente tudo, né? Óbvio que alguns vão melhor que outros, mas aí tem toda uma questão também de investimento de tempo, né? Porque fazer vídeos no YouTube é trabalhoso para um caramba, né? E, enfim, mas assim, pensando assim na vida real, assim, como é que era, assim, as pessoas chegavam a reconhecer. Eu acho engraçado isso às vezes, até hoje. Às vezes eu tô fazendo a Feira da USP, porque a gente fazia muitos vídeos sobre a Feira da USP. A gente todo ano fazia vídeo da Feira da USP, da nossa vergonha de comprar 50 livros lá, ou não vergonha, porque era muito legal. E aí as pessoas reconheciam a gente, tipo, na Feira da USP, tipo, vocês são do Explorador e tal. E, tipo, isso acontece com você, ou já aconteceu? Mesmo você depois se separar, como é que... Sim, acontece e eu acho muito, tipo, eu não sei o que fazer, eu fico meio... O que eu faço? Onde eu coloco a mão? Onde eu coloco a cara? Como... Porque eu não sei se... É difícil você encontrar pessoas na vida real, assim, que veem os seus vídeos. Eu acho muito bizarro. Então, às vezes acontece as pessoas me reconhecerem e eu fico, que legal, obrigada. É tipo quando a pessoa está te dando parabéns, feliz aniversário, sabe? Eu fico, obrigada. E não é porque eu não acho ruim, é só porque eu não sei o que fazer. Eu não sei, tipo, dá um branco na minha cabeça. É tipo, igual conversa de elevador. A minha ex-namorada falava muito isso, que tipo, a pessoa fala comigo no elevador e eu fico com a cara branca, eu não consigo responder. Eu fico tipo... E daí ela entrava e falava alguma coisa, porque eu tinha bugado. A pessoa... E eu só sorrio, daí minha bochecha chega que dói, porque eu fico só... E eu não consigo interagir, então isso acontece muito. Mas pra mim, o que eu fiquei com mais vergonha foi quando meu chefe descobriu que eu tinha um canal no YouTube. Cara, aí eu quis morrer. Aí eu falei, cara, acabou pra mim. Acabou, não sei mais o que fazer. Foi traumático. Mas ele é um chefe maravilhoso e ele só me zoou um pouquinho por alguns momentos, depois ele parou, assim. Mas foi difícil, esse momento foi duro, assim, quando eu imaginei o Marcelo Ferroni olhando o YouTube, tipo, tentando entender que caralhos é isso, que ele nunca devia ter visto aquilo na vida, e dois, tipo, o que essa menina tá falando, esse tanto de groselha? Enfim, daí eu fiquei, foi um momento difícil da minha vida, mas já passou, a gente tá bem agora. E você criou algum vídeo alguma vez sobre um livro e o autor comentou no seu vídeo? Não no meu vídeo, mas teve uma coisa que foi muito fofa, que eu fiz um vídeo sobre o que a Mar quer dizer, do Lindon, e eu não sei como, não lembro se foi a agente dele que mandou para ele, alguma coisa assim, e daí ele mandou um e-mail de resposta, falando, que eu não consegui entender tudo, porque tá em português, mas eu entendi algumas coisas, achei muito legal, fiquei muito feliz e tal. E é um livro que eu amei tanto, tipo, eu fiquei tão fascinada e aquilo foi tão lindo. Daí quando eu via o e-mail, eu fiquei tipo, caralho, que foda. Tudo que demais, hein? E eu não sei como que isso aconteceu. Eu acho que foi a agente dele que mandou, ou alguém da COSAC mandou pra agente dele mandou pra ele, eu não sei exatamente, ou se a agente dele era brasileira. Enfim, tinha alguma coisa assim e funcionou, e eu fiquei tipo, cara, que foda. Mas é que, se pensar, é uma coisa, é isso, né? O YouTube de uma brasileira falando de um livro né, sobre um francês, é muito dentro, né? Muito... Esse livro é mega de nicho, ele é maravilhoso, eu amo ele, mas é um livro mega de nicho. Tipo, ele tá falando da relação dele com Foucault, gente, pelo amor de Deus, sabe? Eu falei dele no episódio nosso da Flip. Foi esse o livro que eu falei. Passado, olha esse gancho, hein? A ligação, ó, tá totalmente combinada aqui. Arrasou. Laura, você ficou um tempo sem canal, sem nada. Por que você voltou?
Eu não sei porque que eu voltei. Acho que eu tava com fogo no nariz. Eu queria, tipo, quero fazer alguma coisa, só que sem fazer nada em casa, quarentena e tal. E porque eu fiquei com saudade de falar de livro de um jeito não blasé, assim. É uma coisa que eu converso muito com o Caleb e com a Ju, que quando você trabalha no mercado editorial, você meio que tem uma relação um pouco diferente com os livros. E isso pode acabar drenando a sua energia e o seu amor por aquela coisa que era tão importante para você. Porque tudo vira meio que um mercado, e tudo é falso, e tudo, nada faz sentido, e E eu queria quebrar um pouco essa coisa. Como eu falei antes, que eu tava há 3 meses sem conseguir ler nada para mim. Falei, cara, tudo isso tava influenciando. E daí eu falei, eu quero voltar a gostar de livro de um jeito sincero e bonito. Que foi uma das coisas que eu falei sempre, que o Leia Mulheres me deu muito, assim. Eu acho que o que eu continuo trabalhando no mercado editorial tem muito do que o Leia Mulheres me deu. Que eu ia todo mês ver um monte de gente falando sobre um livro que eles leram só porque eles queriam, eles não estavam ganhando dinheiro com aquilo, eles não, tipo, estavam se mostrando e sendo mais inteligentes, ninguém estava vendo, é só gente que gosta de ler e ia lá para ler e falar de livro, sabe? Então, eu acho que o Leia Mulheres me deu muito isso, e quando eu saí do Rio, eu meio que perdi um pouco, porque eu não consegui, enfim, me colocar de novo nessa posição de ver a literatura como uma coisa que pode ser divertida. E São Paulo é meio difícil, né? São Paulo é horrível, eu odeio essa cidade. Jesus amado, cidade horrorosa. Olha, se não tiver esse negócio que vai todo mundo trabalhar de home office mesmo, tchau São Paulo. Tá? Se eu gosto muito de vocês nessa cidade, não dá, Jesus, não dá. Até perdi o rumo da prosa aqui. São Paulo tá no meio cidadezinha. Eu tô nesse ponto também. Se vai ser home office, eu vou vazar. Nossa, sério, se anuncia um home office, dezembro acabou o contrato do aluguel, assim, Carlota Joaquina, bateu dessa terra, não quero trazer nem areia, sabe? Eu te entendo. Eu entendo vocês duas perfeitamente. Vamos falar do Gamer? Acho que pode ser esse o gancho, né? Como é que o game entrou aí na sua vida? Como é que o oceano entrou? Não, é só falar que o livro que a gente vai falar a gente já comentou várias vezes, mas é O Oceano, o Fim do Caminho, do Gamer, que saiu pela Intrínseca, que já faz um tempo, né? Acho que foi o último livro de ficção dele, né? Romance, né? Que eu digo. E, enfim, pode falar, Lu, só para dar uma... É que a gente fala tanto já que, né, às vezes... Por que de novo esse livro, inferno? Não, mas é que quando o Caleb e a Ju me convidaram, eles pediram para eu escolher um livro que tenha de alguma forma me influenciado ou mudado minha relação com a leitura, e, enfim, mudado a minha vida, assim, de alguma forma. Eu dei uma listinha e daí a gente chegou à conclusão que o Oceano era o mais adequado para o momento. E o Gaiman chegou na minha vida através de Sandman, acho como na vida de muita gente. Eu li um scan do Sandman, tipo, antigão, assim, e eu fiquei tipo, uou, que coisa incrível! E daí, quando eles lançaram de novo o encadernado, eu lembro que eu juntava dinheiro para comprar, porque, cara, para um caceta também. Daí juntava dinheiro para comprar, tal. E daí eu li de novo nessa nova tradução, e eu amei tudo de novo, e ficou, tipo, foda e maravilhoso. Inclusive, a primeira festa fantasia que a gente fez na casa do Caleb, eu fui fantasiada de Morte. Até hoje temos uma bela foto do Caleb fantasiado de Mario e eu fantasiada de Morte. Belas imagens. Eu gosto muito daquela foto. E, enfim, começou com Sandman, e daí acho que o primeiro romance que eu li dele foi o Stardust, e depois talvez Deuses Americanos, não lembro exatamente qual foi a ordem, mas eu sei que comecei a gostar dele pelo Sandman e daí o Stardust. E eu acho que O Oceano foi o primeiro livro que eu li no lançamento, assim, junto com o lançamento. Todos os outros eu tinha lido depois que eu tinha saído. Eu não vi o Neil Gaiman na Flip, e se o Caleb e a Juliana puderem não fazer muito alarde sobre isso, ficaria agradecida, porque eles são os exibidos. Mas tudo bem. Foi só o Caleb. Pra minha tristeza, foi só o Caleb. Nessa época eu ainda não existia na Flip.
Então, pior ainda, Caleb, você não vai falar sobre isso. Caleb vai ficar em silêncio. Caleb não vai. Mentira, pode falar, porque ele é perfeito. Mas, enfim, daí o Oceano foi o primeiro que eu li nesse esquema de ler junto com o lançamento. E eu tava muito ansiosa. E quando eu vi que ia falar de infância, eu fiquei tipo, ai, que saco, detesto criança, que coisa infernal. Tava tipo, caceta, vai ser um saco. Mas não foi, entendeu? Foi lindo. E ele fala, eu acho que ele fala muito sobre isso que a gente está falando, da literatura ser esse lugar quentinho e que a gente se recolhe quando tá tudo ruim. Então, eu acho que é um livro que eu leio uma vez por ano, pelo menos, porque é isso, quando eu tô meio, tá tudo ruim, daí eu leio de novo, entendeu? Porque fica tudo melhor. E eu acho que o Neil Gaiman é um desses autores que tem uma voz tão específica, tão específica e tão bonita que ele pode escrever qualquer coisa que eu vou ler e eu vou amar. E eu acho que ele e a Rainbow Rowell e a Jane Austen, eu falo que eles têm essa coisa que é uma voz muito específica, a tradução disso deve ser um capeta, porque é uma voz muito específica e é muito difícil de você chegar ali e você conseguir entender, porque ele não usa um vocabulário difícil, ele não usa a construção de frases difíceis, mas ele tem alguma coisa ali atrás, que é essa coisa bonita da literatura, sabe? É isso, ele só tá mostrando pra gente essa coisa bonita da literatura o tempo inteiro. Então, enfim, eu gosto muito, e o Oceano me deu muito esse quentinho de tipo, cara, a literatura é bonita, né? Você acaba de ler, você fica bonito, né? É bonita, né? Essa era a minha primeira pergunta, porque eu tava, assim, é muito engraçado, eu já li esse livro 2 vezes, uma assim que lançou, foi quando a gente foi pro Peru até, a gente levou o livro na viagem e o Caleb, e aí a gente leu lá, gostou. Aí depois eu tive que reler pro clube, que foi há uns 2 anos, talvez. E eu não lembrava de absolutamente nada da história, assim, bizarramente. E aí eu fui folhear agora, eu não lembrava de novo da história. E aí eu tava olhando, eu falei, cacete, esse livro tem uma história muito, muito, muito triste. E aí a Luara recentemente fez um vídeo no canal dela, né? Que é livros para deixar o coração quentinho, e um dos livros é O Oceano do Fim do Caminho. Eu queria entender por que você fez isso com as pessoas, Luara? Porque eu acho isso, que tipo, quando você acaba de ler, você fica pensando como a literatura é bonita, né? Tipo, é triste para um cacete, mas é a literatura que ajuda você a passar por todas essas coisas difíceis e tristes e horrorosas. Então é um livro muito triste, mas eu sempre termino de ler ele acreditando um pouco mais nos livros. E eu acho que isso é bom, assim, acho que deixa o seu coração quentinho de alguma forma, sabe? Que tem uma solução. Não vai ficar tudo bem, mas tem uma soluçãozinha ali para deixar um calorzinho, uma coisa bonita. E a história é triste, mas ao mesmo tempo é sobre amadurecimento, né? Então, amadurecer é triste, dói, é horroroso, mas você chega no fim. Tipo, a adolescência termina. É muito bom isso. Tipo, cara, a adolescência termina, olha que lindo, olha que coisa incrível. Para a nossa sorte. Ela termina e você nunca mais vai passar por isso. Nunca mais. Que coisa horrível, né? Você vai ter outros problemas, vai ser outra coisa, mas a adolescência, nunca mais. Tipo, às vezes eu penso nisso real e fico feliz. Eu penso, tipo, cara, tá tudo ruim, mas eu nunca mais vou passar pela adolescência. Tipo, nunca mais. Eu acho que relendo agora, né? Pensando agora, eu vou reler ele agora que a gente tá falando, obviamente. Mas é que eu acho que é uma coisa da gente mais velho, desse reencontro, né? De olhar para trás, né? E ver algumas coisas da nossa vida e talvez fazer algum tipo de conexão com elas, né? Tem uma coisa meio desse cara mais velho chegando e relembrando das coisas que hoje me toca de uma maneira, acho que talvez muito maior do que quando eu li da primeira vez. Com certeza, eu acho que tem isso desse cara mais velho olhando e relembrando as coisas, mas também tem uma coisa que daí eu acho que vai muito de encontro à questão da narrativa literária, que é como você pode como a literatura pode te ajudar a encarar a vida mesmo. Ela não vai te dar resposta, mas ela vai te dar uma narrativa diferente, às vezes é tudo que você precisa, sabe? E não é uma narrativa que te faz escapar das coisas, é só uma narrativa diferente para você ver o mundo de uma outra forma. É claro que no livro isso é
tipo, mega extrapolado, ele vê o mundo de outra forma, literalmente, com outros mundos e tudo mais, mas o que ele tá falando é que a sua vida é uma grande narrativa que você vai construindo e você vai vendo ela de formas diferentes ao longo do tempo, assim. E eu acho isso muito importante. E é uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, assim, lá na editora, que eu trabalho com ficção literária, mas eu não leio só ficção literária. E eu não quero só ler ficção literária. Porque eu acho que se você lê um gênero só, você empobrece muito a sua ideia de narrativa. Você precisa de narrativas diversas para você conseguir entender o mundo mesmo. Então, assim, eu acho que uma pessoa que lê só ficção literária é ruim, uma pessoa que lê só o YA é ruim, uma pessoa que só vê o filme de ação é ruim, uma pessoa que só vê filme iraniano é ruim, porque você tem que ter essa pluralidade de narrativas para você conseguir meio que criar essa narrativa da sua própria vida na sua cabeça, sabe? E ter um arcabouço de possibilidades narrativas grande o suficiente para te ajudar quando você precisar pensar a sua vida. Então eu gosto disso, eu gosto como ele faz isso, como ele mostra que é possível você narrativamente repensar a sua vida. Não sei se fez sentido isso que eu falei. Alguém se lança aí na aventura da sinopse? Alguém consegue dizer sobre o que fala o livro? Tá, deixa eu ver se eu consigo. A gente tem esse personagem mais velho, que ele volta para a cidade natal dele, para um enterro, né? E aí ele começa a relembrar de coisas que ele tinha esquecido, que tinha ficado no passado dele. E aí ele lembra que quando ele era pequeno, ele tinha uma amiga, uma vizinha, que se chamava Letty, que é a melhor personagem ever, que é muito maravilhosa. E ele começa a lembrar de acontecimentos dessa infância dele, né? Tipo, algumas brincadeiras que ele tinha com a Letty, alguns eventos traumáticos, né? Teve um homem que se hospedou na casa dele, que cometeu suicídio. É na mesma época que eles recebem que uma babá vai tomar conta dele, ele não se dá bem com essa babá, ele começa a ter conflitos com o pai. Né? Então ele vai rememorando essas lembranças dele de infância que ele achava que estavam esquecidas, assim. Só complementando, acho que a sinopse foi ótima, Lu. Ele meio que foge do funeral, né? Ele sai andando e chega nessa casa que é uma construção muito antiga, né? E ele não lembrava exatamente, e aí vem essas outras coisas à tona, né? Eu lembro muito dessa sensação, dessa coisa dele, ele tá no funeral e ele meio, tipo, não tá conseguindo lidar com aquilo e meio que começa a andar vagar e chega nessa construção que é essa casa da vizinha, né? Que era a vizinha dele e da família da Letty, né? E eu acho que tem muito isso. Ele faz essa coisa meio dupla na narrativa, que é o homem adulto fugindo desse funeral que ele não consegue encarar e a criança fugindo dessa revelação que ela tem do pai que ela não consegue encarar. Então você tem esse personagem em dois momentos diferentes, fugindo de situações que são difíceis e ele recorre à mesma solução para poder encarar essas duas situações diferentes. Então acho que é legal também como ele trabalha com essa ideia de duplo, que é uma coisa que eu gosto muito na literatura, você fazendo essas duas. E não são exatamente duas linhas, ele não conta a história aqui, depois aqui, depois aqui, é levemente duplicado, assim, eu acho bonito. E sempre esse artifício da fuga, né? Porque eu lembro que enquanto eu lia, eu cheguei a me perguntar se a Letty, tudo aquilo ali, era de fato real, né? Porque era aquela criança muito pequena tendo que lidar com fatos que não cabem no universo infantil. Então ele coloria aquilo com uma fantasia, né? Por exemplo, tem uma cena dele muito violenta com o pai, que o pai toma uma medida totalmente desmedida com ele, uma medida de violência, né? E na cabeça de uma criança, isso precisa ser revestido de uma certa fantasia, né? Para que ele possa entender por que o pai, por que aquela figura que deveria protegê-lo, na verdade, está sendo violento, né? Mas o livro não é conclusivo de forma alguma, né? Não é como se tudo foi um sonho, tudo foi imaginação. A gente tem essa dualidade o tempo todo, né? Do que é real e do que não é, né? E é por isso que eu gosto de ter esse personagem, mas porque assim, livro que pessoa volta para a cidade natal depois de X, não aguento mais. Mas nesse caso faz sentido. Lu, eu adoro isso. Não dá, mas 2020 as pessoas estão fazendo livro de gente que volta pra casa. Acerto de contas com o passado, bafão familiar. Vai acertar contas com o seu passado lá na cidade que você tá mesmo, não precisa voltar. Não precisa voltar pra você acertar
suas contas. Mas você senta lá na sua terapia, sei lá, alguma coisa assim. É voltar para a cidade natal e divórcio. Não aguento mais, não aguento mais. Mas enfim, nesse caso eu acho que faz sentido, porque ele tá mostrando isso, que esse revestir de fantasia um acontecimento traumático não acontece só com a criança. Então ele também tira essa coisa meio infantiloide a fantasia existe para servir a esse propósito de colocar uma máscara e a criança encara a vida. Não, isso acontece com o adulto também. Então eu acho que isso fica interessante de alguma forma. Principalmente se a gente vê a cena final, né? Que é o diálogo dele com a senhora, né? Que você vê que é tipo, é isso, assim, o tempo todo. E aí eu fiquei pensando, será que é por isso que eu esqueço sempre esse livro e eu preciso ler ele toda vez? Fica aí o questionamento. Cara, eu não consigo esquecer do livro, assim, porque a primeira vez que eu li para mim foi muito marcante, assim. Eu lembro de me apaixonar por essas mulheres, para continuar aqui a minha sinopse. Essa amiga dele é uma menina, uma criança, e além dela tem outras 2 mulheres na fazenda, né? Então são 3 mulheres, 3 gerações que vivem juntas, e elas são seres meio fantásticos, né? Como se fossem bruxas. E é Meio durante... antigos, né? Meio parece, não- tipo, elas sempre estiveram lá, né? Exatamente. E aí, numa dessas brincadeiras com a Letty, eles acabam permitindo que um ser, uma espécie de um monstro, venha para o nosso mundo, né? Então, eles abrem uma espécie aí de um portal e esse monstro vem para o nosso mundo e eles precisam lidar com esse monstro. Mas eu lembro de ficar muito apaixonada por essas mulheres, assim, muito encantada com a construção desses personagens. Eu lembro dessa coisa que a Luara falou da escrita também. A escrita do Gaiman, ela é muito doce, ela é muito suave, ela é muito afetiva para mim, mas ela também tem um humor que eu acho muito apaixonante, assim, ele é um humor muito, muito sutil, assim. Eu lembro de uma cena que ele entra na casa dessas 3 mulheres, e aí ele olha pela janela e tem uma lua cheia, só que não estava lua cheia quando ele entrou na casa. E aí ele fala para a Letty, mas o que está acontecendo? Por que tem essa lua? E aí ela fala, não, a minha avó sempre deixa a lua cheia aqui nesse corredor para poder iluminar melhor aqui esse ambiente. Então, esses pequenos, não é um humor assim escrachado, digamos, mas tem uma graça ali, tem uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu acho muito única do Gaiman. E como ele consegue segurar a gente, assim, você vai lendo e aquilo te segura de uma forma e te hipnotiza de tal ponto, assim. Eu tenho uma história com esse livro que é, a primeira vez que eu li esse livro, eu viajei, eu estava viajando, fui até para o Rio, eu e Rafa, e aí a gente ficou num hotel, eu estava sem sono, o Rafael dormiu, e aí eu resolvi, tinha uma banheira no hotel, e eu me sentia, eu falei, não, eu vou viver minha fantasia, eu vou ler o livro na banheira. E aí eu, tipo, né, preparei, fiz meu ritual lá, comecei a ler, e era o final. E eu acho aquele final tão forte, tão triste, tão lindo ao mesmo tempo, que eu comecei a chorar, assim, copiosamente. E aí, tipo, sei lá, Rafael acordou e falou, o que tá acontecendo? Foi o livro. Não, mas você tá triste? Você também? Não, é só o livro. Porque é isso, sabe? Tipo, como ele conseguiu me manipular de tal forma, manipular num bom sentido, assim, para eu realmente me emocionar com aquela história. E assim, eu fui reler esse livro depois e a mesma coisa, assim, é muito forte, ele me segura de um jeito, assim, e eu tô com a Ju, assim, eu acho, não sei se esse livro me dá um quentinho no coração, não, para mim ele é muito triste, mas é isso, né, ele é muito bonito, assim, ao mesmo tempo, né? Então, eu sempre recomendo ele para todo mundo, apesar desse final, que para mim é destruidor, assim, nossa, cena da Mas eu, cena. mas eu acho que tem uma coisa meio reconfortante, assim, sabe? A gente tava falando agora de acerto de contas, e para mim a sensação é essa também, dessa atmosfera, desse jeito que ele vai contando, e a impressão que dá é que, sei lá, você tá sentado num canto, assim, sabe? Tipo, tá contando uma história para você, e essa história com esses elementos que você não. Que é muito. Gente, o audiobook é ele narrando. É ele narrando, eu já vi um pedaço. Sério, assim, não existe defeito dessas 7 horas de narração. Não existe.
É muito engraçado as pausas, né? Eu lembro de ter ouvindo ele falando e a entonação. É realmente é muito. Mas eu acho que essa é a grande coisa do Neil Gaiman, assim, que você estava falando no começo, quando né, você, Luara, no caso, estava falando desse estilo dele, e eu acho que é muito isso, assim, ele é um contador de história, assim, você consegue imaginar ele numa fogueira contando história, sabe? Que é isso, assim, não é, assim, tem gente que escreve bem, mas ela não vai conseguir contar a história dela bem, tipo, fazer um bom resumo do tipo, estou escrevendo um livro sobre bibibibobobó. E tem gente que, tipo, é boa nas duas coisas, e tem gente que é bom só contando história sem escrever, assim, sabe? E ele consegue juntar as duas coisas. Então, assim, quando você vê vídeo dele falando, contando qualquer história, ou quando ele escreve no blog dele sobre os cachorros dele, é a coisa mais triste do mundo, assim, e é uma coisa super bem feita, assim, é impressionante. Eu nunca superei o post dele sobre os cachorros dele e é coisa. Ah, Juliana, aquele post dos cachorros é impossível de superar. E ele Ele realmente escreve. faz questionar minha sexualidade, porque assim, não tem condição à perfeição, não tem como. Eu confesso que esse cara eu também tô. E eu tenho muito medo, porque ele é homem, então ele vai fazer merda em algum momento. E vai ser devastador quando ele fizer. É que eu acho que a questão pra mim, eu também acho o final triste, mas eu realmente. É um livro de reencontro, assim, pra mim, sabe? Tipo, no sentido de. é, Acho que reler ele, me traz uma sensação de. Não sei, assim, não acho que é de conforto, mas de. Eu quero reencontrar esses personagens, sabe? E tem uma coisa durante a leitura que eu gosto, que a gente até falou que essa questão até da magia, que é tipo, não me importa, assim, sabe, se as coisas não são de verdade, muitas aspas no verdade, assim, sabe? Não é nada, assim. Tanto que às vezes eu vou falar desse livro para as pessoas, e as pessoas às vezes não falam, mas como assim tem bruxa? Não é isso, assim, sabe? Eu fico. Às vezes eu não consigo. Não, se você é bruxa, você não é bruxa. Só lê o livro. Às vezes eu fico angustiado porque eu não consigo, talvez, indicar o tanto quanto eu gostaria, porque ele conversa comigo de um jeito que eu não sei explicar, assim. E acho que uma das coisas que hoje, olhando hoje, me chama a atenção é muito essa questão da infância, né? Como a infância é um lugar totalmente assustador, né? Assim, totalmente cheio de possibilidades, cheio de coisas assim, esse encontro com a Leti, todas essas coisas, eu não tive, obviamente, nenhum nada disso, mas eles me trazem coisas que eu ainda não sei, assim, sabe? Que eu gosto de tentar pensar nelas e relembrar de algumas coisas, assim, que normalmente não. Esse livro é curioso, assim, esse livro eu acho que eu não consigo falar, uso a palavra de tudo que vocês falaram, porque eu não consigo, às vezes, colocar em palavras o quanto que eu acho ele incrível, assim, sabe? E essa da linguagem, né? Ele tem esse tom que eu consigo ouvir ele até falando na minha cabeça, assim, sabe? Tipo, o livro eu tô lendo, sabe quando você lê, você tá lendo ele, você ouve, assim, sabe? E eu gosto muito dele. Para mim, ele tem um certo tom reconfortante no sentido da fuga, assim. Eu acho que a gente, deixa eu ver como expressar isso, mas a gente tem uma imagem, uma visão ruim sobre fugas. Quando a gente está passando por alguma coisa muito difícil na nossa vida e de alguma forma a gente escapa ou tenta escapar ou tenta fugir daquilo, a gente se sente meio mal, assim, a gente se sente meio fraca quando é uma estratégia, sabe? Às vezes você precisa disso para você continuar, para você seguir em frente, sabe? Eu acho que a fuga ela é importante. Você precisa ter esse lugar onde você possa se onde você possa estar durante um tempo, sabe? Onde você possa recuperar suas forças e depois voltar para lidar com o mundo real. E eu acho que o livro, ele mostra isso, que você faz isso durante a infância, como a Lu bem colocou, você faz isso durante a idade adulta também, e você vai continuar fazendo isso, porque ele sempre volta, né? O personagem tem isso. No final, a gente sempre descobre que aquilo, na verdade, já se repetiu outras vezes, né? E que tá tudo bem, assim, esse espaço, ele vai estar lá para quando você precisar, assim.
E ele não é um espaço propriamente seguro ou reconfortante, porque não é isso, né? É um lugar onde você tem a magia, mas você também tem o assustador, né? O terrível. Mas é um lugar onde você pode ir simplesmente para ajudar você a lidar com o mundo real, assim. Onde você pode ir mesmo para refrescar a sua visão de mundo, assim. E nesse sentido eu acho reconfortante, mas o tom triste para mim ainda predomina. Sério, eu acho que eu nunca chorei tanto com o livro, assim. Não me impede de ser o livro que eu mais dei de presente na minha vida. Eu indico para todo mundo, mas nossa, eu chorei demais com esse livro. Eu acho que vai todo mundo sair daqui relendo o livro, né? Assim, não tem como. Eu quero desligar aqui e botar o audiobook, assim. É só o que eu quero fazer. Mas, Lu, por que de todos os livros possíveis você escolheu esse, assim? Por que você acha que ele foi importante, assim, na sua trajetória como leitora? Eu acho que ele foi muito o livro que me falou que estava tudo bem você procurar esse meio do caminho entre entre a ficção literária e a contação de história, efetivamente. Acho que foi muito ele que me mostrou que, cara, é bonito você chegar nesse meio do caminho, é o objetivo de todo livro, de alguma forma. Você contar uma história, você ter um pedaço do tempo parado ali naquela história e contar isso de uma forma bonita, e contar isso com uma linguagem bonita. E eu lembro que esse mesmo chefe, que eu falo dele com alguma frequência na minha vida, depois meu relacionamento mais longo, de 8 anos, ele é uma pessoa que tem um gosto muito característico, é muito difícil pra ele gostar das coisas. E eu lembro que quando eu indiquei esse livro, eu fiquei tipo, caralho, ele vai odiar. Ai, meu Deus, eu vou ser mandada embora, que ele vai falar que eu não entendo nada de literatura, é agora. Mas daí ele leu, ele ficou, cara, Luara, é muito bonito. E eu me senti muito validada, na minha opinião, sabe? Foi tipo, yay, Ferroni gostou. Então foi uma validação profissional também, de alguma forma, muito engraçada. E tem isso, eu acho que profissionalmente foi um livro importante. Eu não trabalhei no livro, não editei, não fiz nada nesse livro, inclusive sonho. Mas eu acho que profissionalmente ele foi uma coisa importante para eu entender também o que eu gosto, o que eu quero trabalhar, onde eu quero chegar, o que eu quero que os meus autores, enfim, passem para as pessoas. Ele foi importante para mim por isso também. Que legal. Eu nunca tinha pensado sobre isso, que para vocês darem livros de presente deve ser muito difícil, né? Cara, Seu futuro profissional pode estar em jogo, né? é sempre um julgamento. Quando ele pergunta assim, que ele ouve muito audiobook também, ele pergunta, Lara, o que você tem ouvido aí? Eu já fico, ai caceta, o que eu vou falar? Ai meu Deus. Agora a gente já tá numa relação um pouco mais tranquila, que eu consigo entender o que ele gosta e falar, eu tô ouvindo isso aqui, eu tô adorando, mas você não vai gostar, porque você é chato. Então a gente já tem uma coisa um pouco mais tranquila nesse sentido. É o termo técnico, né? O termo técnico esse. O termo técnico que você é chato, e daí você não vai gostar, porque você é incapaz de sentir felicidade. Tem essas coisas, a gente fica brincando essas coisas assim. Mas é muito você gostar de um livro, e mesmo quando você vai comprar os direitos, você falar para todo mundo, eu gostei desse livro e eu acho que a gente deve publicar. Cara, dá um cagaço. Você fala, cara, quando as pessoas lerem, elas vão odiar, e elas vão achar que eu não sou capaz de fazer o meu trabalho, e eu vou ser mandada embora, e daí entra o aspiral doido, assim. Os primeiros livros que você banca, assim, eu quero, nossa senhora, você fica sem dormir 3 semanas de medo. Mas eu acho que o Oceano, ele é meio unanimidade, assim, né? Eu não sei se eu já ouvi alguém falando mal de Oceano no Fim do Caminho. Já, eu indiquei para uma amiga minha do trabalho também, e ela leu e falou, ok, não entendi. Tá bom. Mas você continua sendo amiga dela? Sim. Ela é feita na força do ódio, assim, a gente não gosta das mesmas coisas, mas a gente odeia as mesmas coisas, então é uma amizade baseada no ódio. Todas as pessoas que têm um coração vão gostar do Oceano no Caminho, não é possível. Acho que eu já vi gente que não gosta, assim. Ou pelo menos que a pessoa leu e falou, legal. E é sempre meio... Gente, até eu que não tenho coração gostei desse livro. Eu sou a pessoa que não tem coração nesse grupo aqui, sabe? Você construindo a imagem dela mesma, né? Exato, gente. Não. É possível não ter coração e gostar de Neil Gaiman.
Mas eu lembro, Ju, de você falar que você gostou do livro na segunda vez que você leu, não foi isso? Que na primeira vez você achou Eu bom, acho que assim. eu acho que eu gostei, mas eu acho que eu não peguei tanto. Eu acho que eu não peguei tanto da história, sabe? Foi a mesma época que eu li o Aranoren Park, que era um livro que a Luara também tinha pensado em falar. E eu acho que eu gostei tanto do Aranoren Park que talvez eu não tenha dado devido valor ao Oceano. Eu gostei, mas aí eu lembro que. E aí quando eu li o. Eu acho que eu li no Kobo. E, enfim, então aí depois eu tinha o livro físico. E aí o Caleb estava olhando o livro hoje e eu fui ver o tanto de marcação que eu fiz, mas aí já foi numa segunda. Aí ele ainda falou assim: Ai, Juliana, será que foi você que marcou? Aí eu falei assim: Caleb, quem escolhe a flag que combine com a capa do livro, a cor, que coloca a flag, porque ele achava que o livro era dele, na verdade é meu esse livro. E Não, ele não, ainda não, não, a gente não sabe disso. Eu talvez posso seja ter de nós errado, dois, né? Mas só queria. enfim. E aí eu acho que essa segunda leitura eu aproveitei muito mais do que a primeira leitura, assim. Eu acho que teve isso, teve essa questão. E eu lembro eu lembro que a gente tinha acabado de ler Murakami. E o fandom do Murakami é um pouco chato, né? Tem um fandom aí de Murakami que é chato. E aí tinha me falado, não, você vai ler um cara que é profundo. E aí eu falei, cara, não é profundo. E aí no mês seguinte a gente leu O Oceano no Fim do Caminho. E aí eu ficava com ela, mano, isso aqui é muito mais profundo que Murakami, sabe? Isso aqui é foda. Tipo, olha as coisas que ele tá falando, sabe? Enfim, eu lembro. Eu Mas ficava eu o acho, tempo todo, nossa, cara, eu não lembrava que isso era tão triste, sabe? mas eu acho que é um livro muito legal para reler, assim. É isso, na segunda vez que você já não está mais tão preocupado com a história, com o desenrolar, né? Sim. Que você já sabe o que acontece, afinal de contas, você pode se concentrar nesses detalhes, assim, que o game é muito bom de fazer isso, de criar Sim. essas pequenas características, assim, na escrita que tem, sabe, um universo de significado, assim. Isso é bem E legal. eu acho que esse livro teve uma coisa também que ajudou um pouco nele. O Gaiman saía por outras editoras, né? Editoras de quadrinhos sei lá, saía pela Conrad, né? Que não era uma grande. E esse foi, acho que, o primeiro livro dele pela Intrínseca. E assim, foi um puta acontecimento, assim. Eles fizeram um puta barulho. Eles normalmente fazem, mas nem sempre os livros são bons, né? Tipo, mas esse daqui foi curioso, porque assim, eu lembro que foi uma época que, cara, todo mundo tava falando do Gaiman, e até uma galera que, putz, que não tinha lido, e não tem problema, tá, gente? Não tô falando, eu gostava. Não, não é assim, pô, quanto mais gente lê ele, eu acho melhor, eu acho ele fantástico, mas foi um Mas livro, eu um acho que momento. esse livro foi o livro que mudou o patamar dele na Inglaterra e nos Estados Unidos também. Não foi só Ah, aqui. entendi. Foi a partir desse livro que ele deu realmente o salto, assim, foi daí que vieram as séries, foram pegando os livros mais antigos, esse livro foi muito definidor da carreira dele nesse sentido. Não que ele não fosse conhecido, não tô falando isso Mas mudou o status mesmo, né? mas em vendas esse livro foi diferente dos outros. E mesmo aqui, vendeu pra caramba, assim. Eu lembro que, cara, eu lembro, assim, e foi isso. Acho que teve uma coisa também do momento. A gente falou aqui durante o episódio de nem sempre você tá lendo o mesmo livro que as pessoas, mas acho que esse foi um dos raros casos de quando saiu, tava quase todo mundo lendo o mesmo livro, né? Foi a mesma coisa que aconteceu com a Ferrante, que alguém ainda não terminou. E é isso, gente. A gente agradece, ó. Mas eu assim, esse foi o primeiro livro do Gaiman que eu li. Eu já tinha lido os quadrinhos, gostava muito dos quadrinhos, mas este foi o primeiro livro. E para mim é o melhor livro, assim. Para mim é o livro mais redondinho. Se eu tivesse que indicar, assim, para mim o melhor livro do Gaiman seria esse, assim. Tem outros livros que eu gosto, mas nossa, eu acho ele muito bem resolvido. Assim, eu acho muito cristal sem defeitos. Assim, eu não vejo nada nesse livro que eu pontuaria negativamente, sabe? De verdade. Eu acho que tem muito meio ápice, né? Tipo, ele escrevendo no melhor momento dele, assim, sabe? Tipo, já resolvido umas questões e concordo com você, Lu, assim, sabe? Tipo, é o grande livro no sentido até meio do tipo, foi o último lançamento, o último romance, né? Teve algumas outras coisas depois, mas, sei lá, eu fico esperando um outro livro desse, assim, sabe? E a gente nem Ele sabe se sempre vem. engana a E é por gente, isso que o né? homem não escreve, porque tá o quê? Com a pressão do mundo nas costas dele.
Exato. E aí fala assim, vai ter novo livro dele. Aí é tipo ele recontando mitologia nórdica. Nada contra, da hora, mas sabe? Peraí, Não, mas a gente quer ficção nova dele, né? Não necessariamente. E aí sempre anunciou o novo livro do Gaiman, não sei o quê. Aí é tipo recontando o Chapeuzinho Vermelho. Só, pô, ninguém. E já faz Sem, tempo, sem... né? Esse aqui é de 2013. É 2013. 2013. Então, desde lá estamos esperando, né? Nossa, é muito tempo. Enfim, acho que leiam O Oceano do Fim do Caminho. Gaiman, se você estiver escutando a gente, publica outro livro aí, na moral. Um abraço para você. Mas acho que é isso, né? Alguém tem alguma consideração final aí sobre o oceano? Ele é maravilhoso. Apenas leiam. Acho que é isso então, né, gente? Queria agradecer a participação da Luara. Muito, 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 muito obrigado. Eu que queria agradecer vocês por terem me chamado. É sempre uma delícia falar com vocês, é sempre uma delícia falar de livro. E ainda mais agora que, tipo, a gente tá trabalhando em casa, deve ficar aquela coisa super difícil. Então é gostoso você ficar, sei lá, 2 horas falando sobre livros de um jeito mais leve e tranquilo. Então eu que agradeço. Muito obrigada por terem me chamado. É isso, obrigado mesmo. É isso. Se vocês tiverem sugestão de pessoas, né, para a gente trazer aqui, pessoas dos livros, entre em contato com a gente pelo Instagram, né, o nome do livro podcast, pelo e-mail, o nome do livro podcast@gmail.com, pelo Twitter, o nome do livro pod, pelo Facebook, qualquer um desses lugares, entre em contato com a gente, mandem sugestões. Tá bom? E agora temos canal no YouTube, sempre reforçando. Exatamente. Tem o seu canal, pouquíssimos inscritos ainda, mas estamos lá, procure por o nome do livro, podcast. A gente já subiu os primeiros episódios lá, então quem tem curiosidade, porque os primeiros não estão no feed, né, do Spotify, mas agora já está lá no Instagram, no YouTube, então escutem, assinem o canal. Isso aí. Então é isso, fiquem bem, sobrevivam mais uma semana, fiquem em casa se puderem. Se puderem, né? Se cuidem mesmo. Até mais, viu, gente? Tchau, tchau. Até mais, tchau, Tchau, gente. Beijo.